E é hora de esclarecimentos trabalhistas, toda terça a participação do advogado Dr. Turola aqui com a gente. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Olha, você já pode mandar sua pergunta também, 2111-7000, que é o nosso contato. Eu começo com a pergunta do Antônio do Jardim América. Ele pergunta se quem tem dívida com o Estado pode se aposentar. Pode, né? Agora, é claro que conforme o tipo de dívida, né, se a dívida for com o INSS, então haverá ali também uma retenção mensal, né, proporcional. Para poder abater isso aí. Isso, se a dívida for diretamente com o INSS. Caso contrário, ele vai se aposentar e, claro, né, será executado pela dívida. E aí, qual que é a melhor maneira? Se for por Parcelar. idade, essa pessoa já tem que ir no INSS e dar entrada. Dá entrada na aposentadoria e, em relação à dívida, procura parcela, né? Hoje tem bons parcelamentos. Ok, olha, o Celso do Jardim Brasília, ele quer saber como faz para adquirir o direito trabalhista quando sofre acidente de trabalho e fica com sequelas. Sofreu acidente do trabalho, ficou com sequela, né? Tem a alta, liberado, volta a trabalhar, só que pela sequela, então, exige um pouco mais de esforço, tem que requerer, chama auxílio acidente. E esse auxílio acidente vai corresponder em valor a metade daquilo que ele recebia do auxílio doença acidentária. Mas é a própria empresa que já tem que se encarregar disso ou o funcionário que tem que ir até o INSS? O funcionário. Normalmente, quando a sequela é muito grande, o INSS já defere na sequência. Agora, se o INSS não deu o auxílio acidente e ele se sente prejudicado, então ele mesmo tem que fazer um requerimento, protocolar na Previdência Social e aguardar o resultado. Agora, se for uma sequela que essa pessoa pode ficar trabalhando, porque às vezes ela vai se aposentar ela pode se aposentar devido a esse Aí aposenta por invalidez, né? Invalidez. Aí não tem o auxílio acidente. Agora, se ela continua trabalhando, é liberada para trabalhar, porque a sequela, o que ela exige? Um esforço maior do trabalhador. Ele consegue trabalhar? Consegue. Só que o esforço será maior. E às vezes até reabilitado para outra função. Não dá mais para ser pintor. Você vai ser porteiro. Então, essa sequela, ela leva, sim, ao direito ao auxílio acidente. E no caso, essa pessoa, qual que é para ser demitida? Ela pode ser demitida? Não pode ser demitida, né? Se houver reabilitação, ela tem estabilidade sempre, né? Se não houver reabilitação, daí, dependendo do lugar que ela trabalha, porque algumas categorias têm normas próprias, né? Normas coletivas pelo sindicato, mas se não, depois de um ano, a pessoa pode ser despedida. Olha, o Rosivaldo da Vila Industrial, quando a pessoa se aposenta com a aposentadoria especial, ela precisa se afastar do trabalho? Se o serviço for insalubre, precisa, né? Alguém vai dizer assim, mas eu conheço muita gente que aposentou, continuou na mesma empresa, no mesmo serviço e não aconteceu nada. Isso é porque o INSS não detectou. Porque a partir do momento em que se defere uma aposentadoria especial, né, porque o trabalho é insalubre, porque o trabalho prejudica a saúde. Em vez de trabalhar 35 anos, pode trabalhar só 25. O INSS aposenta para parar de trabalhar em atividade insalubre, né? Esse é o correto. Só que o INSS, a fiscalização dele, né, a observação dele não é perfeita. De modo que existem pessoas que aposentaram especial e continuam trabalhando em serviço insalubre, existe. Só que está errado. E se for feita uma denúncia, o que acontece tanto com essa pessoa quanto com a empresa? O INSS, ele corta a aposentadoria. Não tem nenhum dano para essa empresa que continua oferecendo o trabalho? Poderá ter alguma multa, né? Mas ele vai, pro trabalhador, pro aposentado, vai cortar a aposentadoria. Agora, em uma situação, uma profissão que não é insalubre, a pessoa pode continuar trabalhando, inclusive com registro em carteira? Pode, como funciona? Pode, perfeito. Até mesmo esse da especial de insalubre, ele aposenta no insalubre e vai trabalhar numa atividade que não seja insalubre, normal, né? E aquele que se aposenta, a não ser por invalidez, né? Por invalidez é para parar de trabalhar. Mas não foi por invalidez, tempo de serviço, idade, insalubridade, seja lá o que for, pode continuar trabalhando. E no caso de uma pessoa que se aposentou, continuou trabalhando, se aposentou também com a idade certinha lá, com o tempo de contribuição, ela continua trabalhando. Ser registrada para garantir aqueles direitos do momento, ou o que pode influenciar também nessa aposentadoria? Olha, ser registrada é uma obrigação, né? Não vai poder continuar trabalhando e falar, não, eu não quero ser registrado, eu já sou aposentado, né? Porque em relação à vinculação à Previdência Social, não é só o direito da pessoa que trabalha, é o direito da Previdência também de receber a contribuição, compreende? Então ela volta a trabalhar, volta a contribuir, com registro, futuramente poderá pleitear uma troca de aposentadoria.
Dependendo, tem um prazo também, Sim, né? sim, no mínimo 5 anos, né? O Rafael do Santana, ele pergunta, a empresa que trabalha, em que ele trabalha, não deposita o INSS e nem o fundo de garantia. O que ele deve fazer? A gente já falou sobre esse assunto aqui, mas Existe, né? infelizmente é lei e as pessoas ainda agem incorretamente, né, doutor? Isso daí tem que procurar o sindicato. Se não houver sindicato na cidade, né, faz uma denúncia no Ministério do Trabalho e outra denúncia na Previdência Social. Inclusive, um alerta que se faz às empresas, quando a empresa ela retém na folha de pagamento o valor do INSS. O do fundo de garantia ela não retém, ela paga do bolso, né? Mas do INSS, que ela retém do empregado e não entrega para o INSS, isso é um crime de apropriação indébita previdenciária, dá processo criminal, pode dar até cadeia. Precisa tomar cuidado. Agora, como a gente relatou, né, a pessoa que vai fazer a denúncia, dependendo do número de funcionários que existe numa empresa, o patrão não vai nem saber que é essa pessoa, ela pode fazer uma denúncia e não ser identificada, o Ministério Público ou o INSS, o sindicato, ou melhor, não vai expor essa pessoa. Não né? vai expor a pessoa, pode ir tranquilamente e faça sim a denúncia e isso vai ser averiguado e o patrão não vai saber quem foi. No caso da pessoa que ela não recebe, se acontecer tudo isso, a empresa vai ser obrigada a pagar todos os seus direitos, mas cabe também uma indenização ou não? Poderá caber uma indenização por dano moral. Olha, o Orlando do Cervezão, o neto é aposentado, é deficiente visual. Tem mais 2 netos. Na verdade, não é uma pergunta trabalhista, doutor. E ela quer saber se esses 2 netos podem ter o Bolsa Família, que é da mesma família. Teria que requerer, né? Tem que requerer. Eu acho sempre válido, né? Às vezes a pessoa está na dúvida, será que tem direito, será que não tem direito? Vai dar certo, não vai dar certo? Faça o requerimento, vá atrás, né? Tem que passar por uma avaliação, Exatamente. né? Tá certo. O Antenor Filho, do Brasília 1, ele é aposentado e continua trabalhando. Ele gostaria de saber se esse tempo que trabalhou após a aposentadoria entra no INSS, é o que a gente comentou Isso numa antes. troca de aposentadoria, desaposentação, como fala, né? Depois de 5 anos trabalhando, contribuindo, tem mais idade, tem mais tempo de serviço, então pode tentar uma troca de aposentadoria. Ainda não é algo pacífico na jurisprudência, hein? Pode Mas demorar muito pode tentar. também, né? Pode demorar e alguns ganham e outros não. Só vale a pena também, dependendo se a profissão ele tiver mudado uma profissão que de repente seja um pouco melhor e até mesmo o salário. Só compensa nesse sentido, porque se o salário for maior. Se o salário for menor, não adianta. Olha, a pergunta ainda do Antenor, ele está afastado por acidente de trabalho. Ele quer saber se o atestado com mais de 15 dias lhe dá algum benefício do INSS. Como que funciona essa questão? Então, a partir de que momento que a pessoa... Ele é o que diz que já é aposentado ou não? Aposentado e continua trabalhando. Então vamos lá, né? O aposentado que continua trabalhando, continua registrado, continua contribuindo, né? Sofre lá um acidente do trabalho ou fica doente, primeiros 15 dias a empresa paga. Do 16º dia em diante a empresa não paga e o INSS também não. Né? É uma injustiça, mas isso está na lei, viu? No caso, porque ele é aposentado. Porque ele é aposentado, ele não vai receber aposentadoria e auxílio doença, mesmo que seja acidentária. E no caso de uma pessoa que não é aposentada ainda, daí a partir sim, do 16º já a partir do 16º dia vai receber da Previdência Social. Uhum. Doutor, em relação a atestado médico, né? A empresa ela é obrigada a aceitar o atestado médico do funcionário, Sim. né? Tem um limite de atestado que essa pessoa pode... Não Porque a tem. gente sabe que... A gente fala bastante aqui dos direitos trabalhistas, vou falando um pouquinho do lado da empresa, que muitas vezes pessoas pegam 5 dias de atestado, voltam a trabalhar para não ficar encostado no INSS, né? Depois, de novo, pega atestado e vai indo. Como que a empresa deve agir numa situação como essa? Respondendo para a empresa, né? Para a empresa, as empresas também têm os seus direitos, lógico, né? Então, respondendo para a empresa, o empregado, ele pega lá atestado de 5, depois mais 10, depois mais não sei quanto. Então, tem que observar o Código Internacional da Doença, o CID, né? Então, dentro de 60 dias, os atestados, eles se somam, desde que sejam do mesmo CID, da mesma doença. Né? Então ficou afastado 5 dias, ficou mais 10, já deu 15, né? Quando ele se afastar mais 5 novamente, mas o CID é o mesmo, então já vai para o INSS, não é mais responsabilidade da empresa. Não precisa ser esses 15 dias corridos consecutivos, aí. Não. Então tem que ficar atento mesmo. Olha, a Valdenice de São Miguel, ela disse que o marido abriu uma empresa e paga o INSS há 3 anos. Ele tem direito a receber o PIS? Não.
Ele não é empregado, né? Aqui não está dizendo. Ele não, abriu uma empresa. Então ele não tem direito ao PIS. O PIS é somente para quem teve o registro no ano anterior, como empregado. Um mês, pelo menos, no ano anterior. Exatamente. Então, inclusive, a gente comentou a semana passada que o pagamento está acontecendo, né? Está acontecendo, o calendário abriu na terça-feira passada, né? Então, aquele que trabalhou no ano passado, pelo menos 30 dias, recebeu menos do que 2 salários mínimos por mês e tem o cadastro desde 2009, esse tem direito ao abono do PIS. Agora, a Ivanete do Centro, quantos dias seguidos, com falta no serviço, dá abandono de emprego? 30, né? Então, isso é uma praxe, compreende? Então, chama abandono de emprego. A pessoa parou de trabalhar, faz 30 dias, não vem mais, passaram-se 30 dias, abandonou o emprego. É uma justa causa e a figura chama abandono de emprego. E sai sem direito nenhum, né? Sai sem direito nenhum, só ao salário. Doutora, a gente comentou aqui durante o programa já em relação a isso, justa causa, né? Vamos repetir então um pouquinho. Essa seria... O abandono é uma justa causa. Um dos motivos, né? Quais os outros aí que a pessoa sai sem direito nenhum? Olha, sai sem direito nenhum, por exemplo, no caso de desídia, né? Desídia, popularmente falando, seria um relaxo, né? Então, uma pessoa, toda segunda-feira ela falta, né? Sei lá o que faz no sábado, no domingo, chega segunda-feira, falta. Falta essa segunda, falta outra, falta outra, falta outra. Então, isso é uma desídia, que é uma justa causa e pode perder o emprego e não receber nada, né? A pessoa, por exemplo, ela trabalha e ela ofende o patrão fisicamente, verbalmente, né? Às vezes ela ofende o colega de serviço, o chefe, verbalmente, fisicamente, isso também é justa causa. Porque às vezes o empregado fala assim, eu não matei, não roubei, não é justa causa. Mas não é só matar e roubar. É mais por isso mesmo. Exatamente. Né? Então tem vários outros aspectos. Tem vários outros aspectos atento, né? que precisa analisar. Mas é difícil de acontecer, né? É difícil. É difícil. No mais das vezes, o empregado ou pede demissão ou ele é mandado embora sem justa causa. Que bom, né? Que seja assim. Doutor, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui de terça-feira com a gente. A semana que vem, mais perguntas. Durante a semana, você também pode continuar mandando aí a sua pergunta, a sua dúvida pelo 2111-7000, que na semana que vem a gente responde. Muito obrigada. Se Deus quiser. Até lá. Olha, e você assiste agora o Direto da Redação com Poliana Ribeiro. Uma ótima tarde para você, uma ótima tarde de terça-feira. A gente se encontra amanhã.